O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Esse texto, ele encerra uma parte bastante dura, né? Palavras bastante fortes que nós viemos aprendendo agora ao longo dessas últimas semanas, de um ensino de Cristo sobre o futuro que os seus discípulos enfrentariam no seu ministério por carregarem simplesmente o nome de Jesus e a pregação do Evangelho do Reino para o mundo, um mundo que vive em oposição a ele. É importante sempre ressaltar que essa perseguição que os discípulos enfrentariam na sequência do seu ministério não é uma perseguição contra eles. Não é como se os discípulos fossem melhor do que o resto do mundo. Eles são pessoas especiais no sentido de serem melhor que os outros. Não. Eles sofreriam uma oposição e uma perseguição simplesmente pelo nome que eles carregam. Por serem discípulos de Jesus. A perseguição é contra Cristo e não contra pessoalmente os discípulos. Então aqui nós teremos uma conclusão final sobre essa perseguição e depois Jesus vai apresentar algumas palavras de encorajamento. Jesus mostrará que mesmo diante de uma realidade tão terrível que está aguardando os discípulos no seu ministério, por levar o nome de Cristo, eles não deveriam temer por isso. Então os versos 24 e 25 concluem essa parte da perseguição. É dito ali que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Então, Cristo, provavelmente aqui, ele faz uso de provérbios comuns da cultura da sua época para explicar aos seus discípulos que a perseguição que eles enfrentariam agora, num futuro bem próximo, por causa do nome de Jesus, é inevitável. Ele diz, olha, isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer de certeza? Por conta de um processo de semelhança, de um processo de identificação que ocorre com o discípulo e o seu mestre. Se você segue a Cristo, se você é um discípulo de Cristo, se você é um seguidor, você deve andar como Ele. Você deve ser como Ele. Há um processo de identificação no discipulado. Então, Jesus diz que se perseguem o mestre, então certamente vão perseguir o discípulo. Se chegaram ao absurdo de dizer que Jesus agia pelo poder de demônios, o que esperar que eles não dirão a respeito dos discípulos? Então Jesus está dizendo, se estão falando isso de mim, imagine o que falarão de vocês. Se me perseguem hoje a mim, imaginem como não perseguirão a vocês. Então o discípulo, ele será semelhante em tudo com o seu Senhor, inclusive semelhante na perseguição. Então você se aproxima de Cristo, você se torna semelhante a Ele, você procura andar como Ele, isso inclui perseguição. Isso inclui oposição. Isso inclui embates, dificuldades de um mundo que anda na contramão de Cristo. E é exatamente isso que ocorre na sequência da vida dos apóstolos. Nós podemos observar isso. Foi isso que aconteceu no ministério dos discípulos dos primeiros séculos. É isso que ocorre hoje com muitos e muitos cristãos espalhados pelo mundo, que sofrem uma perseguição violenta
em relação ao nome que eles carregam. Inclusive, muitos tiveram mortes semelhantes, mortes extremamente violentas, como o próprio Senhor Jesus sofreu. Há essa semelhança, inclusive, na perseguição. Agora, nós podemos também dizer sobre isso que se na vida de alguém que se diz discípulo não há nenhum tipo de perseguição, ou você não experimenta isso em nenhum nível, e aqui pegando, claro, a nossa realidade de uma aparente paz, né? Nós não seremos entregue aos tribunais, nós não seremos açoitados por Cristo na nossa vida atual. Mas se não existe nenhum tipo de luta, se não há nenhum conflito envolvendo a sua posição e a sua postura como cristão, se ninguém fica incomodado com o seu posicionamento, então talvez você não seja tão parecido com o seu Senhor. Porque no momento em que nós assumimos uma postura firme com Cristo, no momento que nós passamos a lutar pela verdade da palavra de Deus, o conflito ele vai se tornar inevitável em um nível ou outro. Haverá conflito com amigos. Haverá, quando você se posicionar de fato. Haverá conflitos dentro da própria família. É comum isso acontecer, interesses distintos, onde há de fato conflito. Você encontrará conflito na sua escola, onde você estuda com seus colegas, por pensamentos e por você defender uma postura diferente da que o mundo hoje defende. Você encontrará dificuldades no seu trabalho, né? É muito difícil você encontrar uma profissão que você não tenha conflitos por defender a verdade bíblica, por ser correto, por ser moralmente, né? Hoje há uma questão moral muito baixa envolvendo os negócios, onde a mentira corre solta, né? Onde tudo você tenta achar um jeitinho para lucrar mais, não importa como. Então há conflitos nisso. E inclusive, irmãos, você pode encontrar conflitos dentro da própria igreja local. Não é verdade? Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que se firmam em Cristo, conhecem essa doutrina e aí encontram grandes dificuldades na sua própria igreja, porque buscam uma conduta mais bíblica no seu procedimento, que buscam essa doutrina e aí então um conflito inevitável ocorre entre os interesses da igreja e os interesses de alguém que segue a Cristo. Então, o que nós temos nesses 2 versículos é uma certeza bem clara. Se nós seguirmos a Cristo, se nós carregarmos o seu nome, nós enfrentaremos oposição neste mundo. Isso é algo inevitável. Haverá conflito. Se perseguiram o nosso Senhor, perseguirão a nós. Podemos não experimentar, graças a Deus e pela misericórdia dele, um nível semelhante ao que nós temos aqui no texto. Um nível semelhante a que muitos cristãos hoje enfrentam. Né? Dificuldades de você correr o risco de morrer por Cristo. Né? De tirarem a tua vida por causa da tua fé. Graças a Deus não é a nossa realidade. Mas haverá, em graus menores, conflito. Não espere nada diferente disso. Agora, antes de prosseguir, eu queria só reler os versículos 21 e 22 para nos recordarmos aqui da gravidade da situação, do tamanho, da dimensão dessa perseguição que Jesus está alertando que os seus discípulos enfrentariam, que eles deveriam se preparar. Versos 21 e 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então você vê que aqui é um quadro bastante terrível. Um quadro grave, né? Você vê aqui o auge da perseguição dentro daquele contexto. Agora, nos versículos 26 a 31, nós temos um pouco de refresco. São palavras agora que vão nos encorajar, vão nos trazer ânimo. Depois de tantas palavras duras de se ouvir, palavras que
racionalmente seriam desencorajadoras para qualquer um que deseje seguir a Cristo. Se você pensar racionalmente, olha, eu quero seguir Jesus, e se depara com esse tipo de quadro esperando, com esse tipo de oposição e perseguição, racionalmente, eu não quero isso para mim. Eu não quero ter problemas da família, com os amigos, eu não quero ter oposição de todo mundo contra mim. Mas, mesmo diante disso, de um quadro tão pesado, Jesus vai afirmar aos seus discípulos: não temam. Não temam. E há 3 aparições desse termo aqui nesse texto. Você encontra a expressão não temam no verso 26, no versículo 28 e no versículo 31. E é isso que nós veremos aqui essa noite. O que os discípulos não deveriam temer e por que eles não devem temer. Então vejamos a primeira aparição desse encorajamento não temam, que é não temam a perseguição, nos versos 26 e 27. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhe digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês no pé do ouvido, proclamem dos telhados. Então aqui nós encontramos o primeiro encorajamento de Jesus aos discípulos para que eles não tenham medo. Não tenham medo deles. E a gente começa a fazer perguntas ao texto. Medo de quem? Quem são eles aqui, né? De todos aqueles que os odiarão por causa do nome de Cristo. Por causa da mensagem que eles carregam e proclamam, conforme o versículo 22 diz, né? Todos odiarão vocês. Então, não tenham medo desses todos que perseguirão vocês. Não tenham medo dessa perseguição. E por que o discípulo não precisa temer esse quadro tão terrível que foi apresentado por Jesus? O texto responde: pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Esse é o motivo pelo qual não devem temer a perseguição. Então essa parte final do versículo 26, nós poderíamos incluir ela numa série bastante conhecida de versículos que frequentemente são usados fora do seu contexto. Muitas vezes esse versículo ele é usado para falar sobre o pecado da mentira ou para falar de algum pecado secreto na vida de outra pessoa. Os pais muitas vezes dizem aos filhos: não minta para mim, meu filho, porque você sabe o que diz a Bíblia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então não apronte, não finja fazer uma coisa e a faça outra, porque Deus vai trazer para a luz. Está escrito na Bíblia. Mas usar o versículo nesse sentido é dizer algo que o texto não diz. Que não é esse o contexto. O contexto aqui é perseguição. Jesus está falando aqui sobre perseguição. A palavra de encorajamento de Cristo, ela vai nesse sentido. Tudo agora, naquele momento, é oculto. Mas um dia será revelado. Hoje, nós não sabemos, aqui no contexto de Jesus falando, nós não sabemos exatamente quem são os nossos perseguidores. Nós não sabemos o que eles farão. Mas um dia será tudo revelado. Um dia serão conhecidos os perseguidores. Será conhecido tudo o que eles fizeram, a quem eles perseguiram. Nada disso vai ficar nas sombras. Mas um dia, no seu devido tempo, tudo será conhecido. E eles receberão a recompensa devida pelos seus crimes. Essa é a recompensa que os perseguidores receberão. O seu devido juízo. Porque nada fica encoberto. Um dia tudo é revelado. Enquanto para os discípulos eles já receberam a promessa, na segunda parte do versículo 22, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, sabendo disso, que a justiça de Deus não falhará em relação aos que os perseguem, os discípulos então escutam o verso 27. O que eu lhes digo às escuras, repitam a plena luz. E o que é dito para vocês no pé do ouvido, proclamem dos telhados. Já que esse futuro é inevitável, um dia tudo virá à tona,
A realidade de Cristo como Rei em seu reino mundial e eterno certamente se consumará em algum momento. E como vai haver uma separação entre os perseguidos por causa do nome desse Rei, por causa do nome de Cristo, e os perseguidores, aqueles que odiaram Jesus e a sua mensagem, como isso inevitavelmente vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, os discípulos precisavam proclamar essa verdade de maneira pública, de maneira clara, de maneira corajosa. Jesus está informando que o ministério dos discípulos será muito mais público, muito mais amplo do que o próprio ministério de Cristo antes da sua morte. E essa realidade, essa dimensão mais popular do ministério apostólico e do ministério dos discípulos, ela é possível ser observada por nós que vivemos muitos anos após essa mensagem ser entregue por Jesus. Por exemplo, nós podemos ver com clareza que Jesus mesmo, ele se envolveu muito mais com indivíduos, com um pequeno grupo, discipulando pessoalmente, ou muitas vezes apenas os 12, do que ele se envolveu com pregações públicas. Jesus se dedicou muito mais ao indivíduo e ao discipulado do que com o ministério público. Já os discípulos, eles alcançariam uma audiência muito maior. Eles deveriam pregar, inclusive nos telhados. Diz aquilo que eu falei no ouvido, agora proclamem abertamente. Ou seja, o ministério mais secreto de Cristo, agora com os discípulos, se ampliaria. E naquele tempo, os telhados, irmãos, eram lajes planas, locais ideais se você quisesse fazer uma pregação pública, né? Você subiria ao telhado e falaria para uma multidão. Então ele está dizendo isso, né? O ministério de vocês será muito mais amplo. Falem, proclamem, levem à luz toda a mensagem que eu estou transmitindo. Então aqui nessa parte do texto, Jesus está encorajando os discípulos a não temerem a perseguição, mas permanecerem firmes, corajosos, confiando na justiça de Deus e persistir na propagação do nome de Jesus, de maneira pública, em alta voz, onde Ele quer que eles fossem. Então, seria meio que normal, né, ao ouvir uma mensagem de uma perseguição tão intensa, que os discípulos se encolheriam. Poxa, mas se há tanta oposição e ódio, né, eu não vou me expor desse jeito. Jesus está encorajando, não temam a perseguição. Falem, proclamem abertamente, levem essa mensagem a todos os cantos. E a aplicação desse texto para nós hoje continua sendo exatamente a mesma. Nós não devemos ter medo de nenhuma perseguição, de nada que venha de oposição contra nós. Você não deve ter medo de ser alvo de chacota na sua escola, porque você mantém um testemunho cristão e você prega o evangelho para os seus colegas. Você não deve ter medo de ser alvo de brincadeira dos seus colegas de trabalho, porque você mantém uma postura e você sempre que possível fala de Cristo para as pessoas. Você não deve ter medo de ser alvo de críticas dentro da sua própria família. Agora, obviamente, desde que isso tudo seja motivo do seu testemunho como cristão. Se a perseguição, se a brincadeira for porque você mantém uma defesa de Cristo, porque você mantém uma defesa da palavra. Nós devemos, sim, prosseguir proclamando com coragem, continuar demonstrando um testemunho que seja luz para este mundo, continuar firmes, confiando nas palavras de Jesus, onde um dia tudo será conhecido. Os que tiram sarro hoje não farão no dia do juízo final. Os que perseguem hoje não perseguirão quando o Filho do Homem vier consumar o seu reino. Portanto, por causa disso, nós devemos permanecer firmes. Não ter medo da vergonha, não ter medo da chacota, não ter medo da oposição. Nós devemos sim ter compaixão dessas pessoas. Ter compaixão, porque hoje elas estão do lado dos perseguidores, mas um dia nós estávamos lá também.
Nós não somos melhores do que ninguém. Não há diferença de qualidade entre nós. A única diferença é o sangue de Cristo que nos regenera, que nos lava, que nos limpa do nosso pecado. Então, continuemos a pregar, seja com palavras, seja com o nosso próprio testemunho de vida, mas sempre na esperança de que mais e mais pessoas possam crer em Cristo e ser salvas por Ele. E é sempre bom lembrar, irmãos, que antes que você possa experimentar essas coisas, antes que você possa experimentar algum tipo de oposição por conta dessa identificação com Cristo, antes disso você tem que tomar uma decisão pessoal por Ele. Qual lado eu quero estar? Você precisa se decidir por Cristo ou permanecer da maneira como você está hoje, junto aos rebeldes. Existe um chamado na pregação do Evangelho do Reino ao arrependimento. Jesus nos chama a isso. A palavra de Deus diz: se arrependam e creiam. Existe um chamado pessoal que nós devemos responder. E existe nisso a nossa responsabilidade, que não deve ser nunca excluída. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos, a partir disso, para então poder crer. E aqui nós temos um bom exercício a ser feito. Será que você já sentiu medo alguma vez da rejeição, da oposição, por ter uma postura cristã no meio onde você está, por defender o nome de Cristo, por defender a palavra de Deus? Alguma vez você sentiu medo? Será que as palavras de Jesus aqui são de alguma forma encorajadoras para você? Hoje você poder ouvir: não tema, continue a pregar, continue a mostrar. Será que faz sentido ouvir de Jesus essas palavras? Porque se nada disso faz sentido, é porque você ainda não tomou uma decisão clara sobre isso. Você ainda não se comprometeu completamente. Você ainda não se identificou. Você precisa entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Porque do contrário, permanecer entre os que perseguem, ao invés daqueles que são perseguidos, isso é um fim terrível, conforme nós veremos no texto. Então, a primeira palavra de encorajamento de Jesus para os seus discípulos é: não temam a perseguição. Vejamos agora a segunda palavra de consolo. Cristo diz aos seus discípulos: não temam a morte. Verso 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O encorajamento que Jesus traz aos seus discípulos é no sentido de eles não temerem os perseguidores, aqueles que tentam silenciar a pregação do Evangelho do Reino. E o motivo pelo qual o discípulo não deve temer é porque, por mais que esses perseguidores possam ir atrás deles, açoitar, torturar, entregar aos tribunais, até mesmo matar o discípulo, tem algo que eles não podem fazer, que é matar a alma. E aí, para os irmãos do curso de teologia aqui da igreja, amanhã nós vamos iniciar a matéria de antropologia, que é a doutrina do homem. E aqui nesse versículo nós temos uma informação bem importante sobre esse assunto, sobre a formação do homem, como o homem é formado. E nós temos uma informação vindo da boca daquele que nos criou, então ela é bastante relevante. Jesus está ensinando aqui um pouco da sua posição em antropologia. Segundo o texto, Jesus diz que o homem é constituído de uma parte material e de uma parte imaterial, corpo e alma. Aparentemente, Jesus considera o homem formado de duas partes, corpo e alma. O homem, ele foi criado por Deus para ser um ser único. É uma unidade. Deus constituiu o homem uma unidade. Porém, essa unidade é composta de duas partes. Uma parte que é material, o nosso corpo físico, aquilo que nós apalpamos, matéria. E uma parte imaterial, que é a nossa alma, que é aquilo que nos faz seres pessoais.
né? A nossa personalidade, o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos desejos, vontades, criatividade, tudo isso aí faz parte deste pacote imaterial chamado alma. Só que quando Adão e Eva pecaram, no exato momento que o pecado entrou neste mundo por meio deles, isso você pode ler em Gênesis capítulo 3, quando você quiser, a morte entrou igualmente no mundo. E morte, segundo a Bíblia, ela possui um sentido de separação. E biblicamente falando, o homem passou a experimentar 3 tipos de morte a partir daquele momento. Você tem a morte física, que é a separação do corpo da alma, separou aquela unidade que Deus nos formou, então agora morre a matéria e fica apenas a parte imaterial. Você tem a morte espiritual, que é a separação do relacionamento pessoal do homem na presença do seu Criador. Isso Adão e Eva experimentaram no exato momento que eles pecaram. Acabou, quebrou-se esse relacionamento. E também a Bíblia fala de uma morte, uma terceira morte, a morte eterna, que é a separação definitiva e eterna de Deus com os homens. Então você percebe quão terrível é a morte e por consequência também quão terrível é o pecado que trouxe essa maldição para nós, pelo simples fato de nós nunca estarmos preparados para ela. Você vê que a morte é um estranho aqui no meio que nós vivemos. Porque por mais que seja algo extremamente natural, ao ponto de que muitas pessoas falam que a única certeza da vida é a morte, nós nunca estamos preparados para ela. Nós não sabemos como lidar com ela. Nós nunca estamos preparados para enfrentar esse momento onde morre alguém que você ama. Pode ser um avô, bisavô, tataravô nosso, com 100 e poucos anos, teve aquela vida longínqua que todo mundo deseja, chega naquele dia, a gente não sabe lidar com aquilo. Aquilo é completamente estranho para nós. E Jesus argumenta aqui no sentido de que os seus discípulos, eles não deveriam temer essa morte física, a separação do corpo da alma. Porque as pessoas causadoras da morte física, elas não têm poder para determinar o destino eterno da nossa alma. Só Deus tem esse poder. Percebam também pelo texto que Deus nem precisa ser citado nominalmente aqui para que nós saibamos de quem que Jesus está falando. Ele diz ali, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas é muito claro de quem é aquele de qual Jesus está falando, né? Além disso, Jesus inicia esse versículo uma série de palavras que vão ressaltar a soberania de Deus, juntamente com os versículos 29 e 30. Reparem que Jesus exclui aqui algo que eu terminei falando no ponto anterior, a responsabilidade humana. Jesus exclui em relação à morte eterna qualquer parte nossa. Ele coloca na conta da soberania de Deus. Segundo Jesus, está sobre Deus a decisão final. A soberania sobre quem perecerá no inferno. Outro detalhe importante que nós podemos aprender aqui é que, segundo o texto, a ressurreição do corpo, ela não pertence só aos salvos. Os ímpios também serão ressuscitados. O texto diz que eles perecerão em tormento eterno com corpo e alma. Então, depois de explicar esses detalhes do texto, eu quero trazer a nossa concentração para aquilo que Jesus está ensinando. Então, o contexto é perseguição e o risco de morrer por conta disso. Jesus já orientou os seus discípulos a ficarem firmes, mesmo diante da morte. Jesus orientou os discípulos a não reagirem, a não lutarem, a não responderem de maneira violenta à violência sofrida. E como já falei nas pregações passadas, uma atitude completamente irracional, se nós pensarmos, Como assim eu não posso lutar pela minha vida? Como que eu vou entregar
sem nenhum tipo de resistência, o meu bem mais precioso neste mundo. E é nesse sentido que caminha todo o ensino de Jesus aqui. Cristo está ensinando que tentar salvar o corpo dentro desse contexto, e aí nós podemos pensar um exemplo prático para nos ajudar aqui, por exemplo, um discípulo que é levado a um tribunal, e nesse tribunal é condicionado para ele que a sua liberdade depende de ele parar de pregar o Evangelho. Olha, você vai ser solto desde que você nunca mais pregue sobre Cristo, que você nunca mais fale sobre Ele. Do contrário, você será preso e morto por isso. Então, se esse cristão ele tentasse salvar o seu corpo da morte, ele concordasse em parar de pregar o Evangelho, ele acabaria com isso negando Cristo e a missão dele neste mundo. O discípulo ele continuaria a viver por mais tempo, mas por outro lado ele perderia a certeza da vida eterna prometida por Jesus a todo aquele que permanecer firme até o fim. Jesus está ensinando nesse texto que a atitude irracional é você valorizar mais a vida do seu corpo do que a vida da alma. Mais a vida aqui do que a vida eterna. Por isso, nós não devemos temer aos homens, mas nós devemos temer a Deus. Nós não devemos temer aqueles que podem fazer pouco dano a nós, porque o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo. Nós devemos temer aquele que tem muito mais poder do que isso, que pode nos colocar no inferno. Essa é a conclusão que nós chegamos ao entender o conceito de eternidade. Quando você compreende vida eterna, quando você compreende que essa vida aqui é temporária, passageira, é finita, né? Você tem uma outra visão. Um discípulo que entendeu a realidade da promessa eterna de Cristo, de salvação, ele enfrentaria sem problemas a morte. Ele conseguiria expor como Paulo muitas vezes disse, né? Para ele viver é Cristo e morrer para ele era lucro, porque ele estaria com o seu Senhor na redenção eterna, vida eterna. A gente muitas vezes não consegue ter essa dimensão, mas é necessário tirar os nossos olhos daqui, do nosso corpo, que hoje nós tanto cuidamos dele, né? Então muitas vezes a gente não vem na igreja porque está muito frio, com medo de pegar uma gripe, ou medo de ficar doente. Uma coisa é você não vir porque está doente, mas outra coisa é você vir com medo de pegar, que o seu corpo possa padecer. Poxa, mas que visão é essa de vida eterna, de salvação, que eu tenho medo de que o meu corpo padeça, sendo que eu tenho que alimentar minha alma, que tem valor eterno. Então essas coisas que a gente precisa entender como discípulo. Agora, também, por outro lado, é importante ressaltar que Jesus não está ensinando aqui que corpo não é importante. A gente não pode cair para o outro lado, vamos menosprezar completamente o corpo. Jesus não está dando valor. Ele disse que mate o corpo, o que importa é a alma. Não, nós devemos nos preocupar com os nossos corpos. Nós somos um ser único. Se nós estamos mal fisicamente, se nós estamos doentes, a nossa alma padece igual. Nós vamos ter dificuldade para orar, para buscar o Senhor, para estudar a palavra de Deus. Tudo está unido neste caso. Mas o ponto aqui, o contexto, é a perseguição e o risco do corpo padecer por causa do nome de Cristo. Então, neste caso, nós não devemos temer a morte. Porque se nós perseverarmos firmes nessa grande provação, nós podemos ter a certeza da salvação prometida por Deus. O corpo é importante, tanto quanto a alma é importante. No sentido de que nós fomos criados seres completos, feitos de corpo e de alma. De tal forma que na eternidade, isso mostra o valor que essas duas coisas têm, e nós seremos restaurados a esse estado. Na eternidade, Deus vai nos trazer de volta corpo e alma, restaurados. A morte física, ela é uma separação temporária, mas Deus, no seu poder, restaurará o homem por completo.
A única diferença da ressurreição dos crentes e dos ímpios estará por conta do seu destino final. Aqueles que não estão unidos a Cristo nessa vida experimentarão a terceira morte, que é a morte eterna, permanecendo eternamente separados da comunhão com o Criador em tormentos no inferno. Portanto, mais uma vez, eu não poderia lhe dizer, é necessário uma decisão nossa sobre isso. Qual nome nós vamos carregar? O nosso próprio nome apenas? Quando nós não acrescentamos o nome de Cristo ao nosso, nós estamos afirmando com isso que eu decido. Eu sei o que é melhor para mim. Eu tomo as minhas decisões. Eu não quero prestar contas para ninguém daquilo que eu faço. E aí você continua só com o seu nome. E paga para ver. E arca com as consequências disso. Ou então você pode colocar o nome de Cristo junto ao seu. E aí, com isso, você deve afirmar que Jesus é Senhor. Ele é dono da sua vida. Você vive para a sua glória. Você é submisso à sua vontade. Vontade que muitas vezes é dura para nós seguirmos. Que muitas vezes vai contra o que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes nós podemos não concordar com os mandamentos do Senhor. Mas porque Ele é o nosso Senhor, nós nos submetemos reconhecendo que Ele sabe o que é melhor. Ele me criou. Ele me deu vida. Ele me resgatou. Quem sou eu para discordar dele? O Deus que fez tudo, que criou todas as coisas, do nada. Tamanho do poder desse Deus. Quem sou eu para dizer, não, o Senhor está errado, eu vou fazer do meu jeito? Esse é o ensino bíblico. Essa é a decisão que a palavra de Deus nos conduz a tomar. E se você já sabe disso, você vai ter que fazer algo a esse respeito. Você vai ter que se decidir. Manter o seu próprio nome ou agregar o nome do Senhor Jesus ao seu. E aí então buscar uma vida de obediência a Ele. Depois de duas palavras de encorajamento, irmãos, sobre duas coisas pelas quais não devemos temer a perseguição, nem a morte como resultado dessa perseguição, agora Jesus coloca o grande motivo que nos faz ter a certeza de que nós não precisamos temer essas coisas. Obviamente, irmãos, que nós não precisamos temer se estamos em Cristo. Não temam por causa do seu valor diante de Deus. Versos 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Os pardais, irmãos, assim como outros pássaros de pequeno porte, eles faziam parte da alimentação daquela época. Os pardais eram animais facilmente apanhados e eles eram vendidos por um valor muito baixo. Você poderia comprar 2 pardais por uma moedinha, ou seja, por alguns poucos centavos ou por um asse. Se você está usando aí a Almeida Revista Atualizada, a versão Ara, traz ali por um asse, né? que significa um assarion, que era uma moeda de bronze romana que valia 1/16 parte de um denário, que era o valor do salário de um dia de trabalho. Então, um casalzinho de pardais valia 1/16 parte de um dia de trabalho. Esses animais, eles possuíam um valor de mercado muito baixo. Então, com uma moedinha você comprava até 2. Jesus então afirma que mesmo esses animais tão baratos, ou seja, insignificantes para a cultura daquela época, nenhum desses pardais cai do céu sem que isso seja da vontade de Deus.
Preste atenção, irmãos, na construção aqui do argumento de Jesus. Ele diz, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O Deus que criou os pardais, criaturas sem muito valor aos olhos das pessoas daquele tempo, que valiam apenas uma moedinha, esse Deus soberano que faz tudo conforme a sua própria vontade, onde nenhum animalzinho é abatido sem que seja da vontade de Deus, esse Deus é o Pai de vocês. E quanto a vocês, e ele segue no texto, e quanto a vocês, ou seja, vocês filhos desse Deus soberano, sobre vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O que isso significa? Que os filhos de Deus possuem tanto valor para Ele, que até mesmo os fios de cabelo são importantes. E Deus tem eles todos contados. Isso aqui é uma balança de valor que Jesus está colocando. Olha os pássaros insignificantes, eles estão debaixo da soberania de Deus. Nada acontece na vida dele que não seja da vontade do Pai. Imaginem vocês que são filhos. Segundo a Bíblia, irmãos, a soberania de Deus, ela não fica limitada só em questões complexas, questões de vida e de morte, mas todos os mínimos detalhes da nossa existência estão debaixo da vontade soberana de Deus. E é por isso que a conclusão não pode ser outra. Portanto, não temam. É por isso, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Não temam, porque olha o valor que vocês têm para Deus. Esse Deus que é soberano, que tudo ocorre de acordo com a sua vontade. Não tenham medo de nada. Não temam a perseguição. Não temam os perseguidores. Não temam a morte do corpo. Porque vocês são muito mais importantes para o seu Pai Celestial, o Deus soberano desse universo. Deus controla todas as coisas. E vocês são valorosos. Portanto, descanse. Deus sabe tudo. Deus sabe todos os eventos que ocorrem neste mundo. Mesmo aqueles mais insignificantes. Deus está no controle daquele formigueiro que muitas vezes a gente passa por cima e pisa. Deus está no controle da chuva, do clima, de tudo. Esse Deus que coordena todas as coisas é o Deus que ama você. É o Deus que quer sempre o melhor para você. E como é bom, irmãos, depois de tanta bufetada nesses textos ultimamente que nós temos visto, depois de tanta palavra dura que nós nos deparamos nas últimas pregações, palavras sobre perseguição, sobre o ódio de todos contra aqueles que carregam o nome de Cristo. Palavras que dizem para o cristão se manter firme se preciso encarar o nosso maior medo, que é a morte, se isso fosse preciso. E aí então nós chegamos a esses versículos finais de hoje, que são doces como mel. É certo, irmãos, que Jesus ele não esconde a verdade dos seus discípulos. Jesus ele vai ser duro quando é necessário. Ele não esconde palavras duras, mas ele também não nos desampara. Ele não nos deixa sem encorajamento, sem consolo. E que consolo é esse? É aqui, irmãos, nessas palavras que nós encontramos o nosso real valor. Se você já tomou uma decisão por Cristo, se você crê nele com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, então olhe para esse texto e encontre uma alegria indizível que você não consegue explicar.
Encontre consolo para sua alma abatida e cansada. Encontre aqui. Quantas vezes, irmãos, nós repetimos nessa igreja a nossa condição como criaturas rebeldes, como pecadores, como miseráveis. E aí o irmão ainda põe um quadro ali chamando as pessoas de desgraçado, né? As frases de John Bunyan, né? Quantas vezes a gente ressalta a nossa natureza caída. Muitas vezes nós cantamos isso, né? Miserável homem que sou. Falamos constantemente das más notícias. E elas são graves. Nosso pecado, como estamos perdidos, como não somos nada diante de Deus. E falar essas coisas é importante. Porque nós precisamos saber disso e precisamos estar nos recordando para que o orgulho não invada o nosso coração e a gente passe a se achar melhor que os outros. Precisamos recordar. Nós precisamos disso para reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Mas existe um outro lado dessa mesma moeda que é doce. E esse outro lado existe quando nós já nos encontramos na condição de filhos. Nós não somos nada por nós mesmos. Nós não temos valor nenhum em nós mesmos. Mas quando nós estamos em Cristo, o nosso valor é redimido. Em Cristo nós temos um elevado valor. E sabe por qual motivo nós podemos ter certeza do nosso mais alto valor diante de Deus? Porque nós, os que creem em Cristo, nós não fomos comprados por uma moedinha. Nós não fomos comprados por um asse. Mas nós fomos comprados pelo sangue do Filho. A nossa redenção, ou seja, Deus nos resgatou, nos comprou do mercado de escravos, escravos do pecado, por meio do mais alto preço. Um preço que, se nós juntássemos todo o dinheiro do mundo, não seria capaz de nos resgatar. Esse alto preço foi o fato de o próprio Deus ter se feito carne. O próprio Deus ter abandonado a glória das alturas para viver neste mundo como um ser humano, ter sido humilhado, ter passado fome, sede, cansaço, ser tentado, enfrentado angústia, dor, sofrimento e morte. Esse Deus soberano, que criou todas as coisas, onde um passarinho não cai sem a sua vontade. Esse Deus veio a este mundo e morreu por nós. Tudo isso Ele fez para salvar você que crê. E isso é maravilhoso. Saber que o Deus Altíssimo se importa comigo. Saber que o Deus Todo-Poderoso me ama. E não é qualquer tipo de amor. Não é só um sentimento apaixonado. Não. É um amor sacrificial. Um amor incondicional. E isso nos faz ter a certeza de que Deus quer sempre o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor para o seu filho. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai misericordioso. Ele é um Pai que entregou tudo para nos salvar. Não esqueça jamais disso, irmãos. Porque se Deus é um Pai desse tipo, dessa qualidade, e além disso Ele é soberano sobre tudo, desde os menores eventos deste mundo, então, se nós enfrentamos perseguição, se nós enfrentamos sofrimento, até mesmo a morte, nós devemos lembrar dessas coisas
e confiar que tudo isso é para o nosso bem. Porque Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Os seus filhos são importantes para Ele. De tal forma que jamais permitirá que nenhum dos seus filhos pereça. Ele não vai deixar. Nós devemos sempre lembrar que os nossos olhos são limitados. O sofrimento muitas vezes faz com que a gente perca de vista essas coisas. Me ajuda a confiar quando a confiança me faltar. Mas o sofrimento refina. O sofrimento é instrumento de Deus para purificar o seu filho. E essa vida aqui não é nada comparada àquilo que Deus tem para nós na eternidade. E Deus sabe disso. Deus sabe porque tudo isso faz parte dos seus planos. Existe uma herança nos esperando, porque nós somos filhos. Nós só precisamos tomar posse dela. Como nós fazemos isso? Por meio da identificação com o Filho legítimo, Jesus Cristo. Precisamos estar perto desse nosso Pai, buscando a Ele em oração e conhecendo cada vez mais Ele por meio da sua palavra. E aí permanecermos firmes, lembrando de palavras como essa do texto de hoje. Também de outras tantas, como por exemplo o Salmo 91, versos 14 a 16, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se apegue ao Senhor com amor. Busque o seu nome. Invoque a Deus em oração e seja saciado com a sua salvação. Então nós temos várias lições importantes aqui que nós devemos nos lembrar para sempre, irmãos. Neste mundo teremos aflições. Teremos. Jesus não enganou os seus discípulos com palavras de paz e prosperidade apenas. Ele não chegou dizendo para os seus discípulos: me sigam porque vocês terão sucesso. Vocês terão dinheiro, paz, saúde, só coisa boa. Não. Ele disse claramente: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Essa é a realidade que vocês enfrentarão. E isso não ocorre porque Deus não nos ama. Mas é só uma consequência, irmãos, de vivermos num mundo que está corrompido pelo nosso próprio pecado e que permanece o mundo em rebelião contra Deus, em oposição ao Filho de Deus e à sua pregação. Devemos também lembrar, irmãos, de ver a graça de Deus em todas as mínimas providências. Devemos olhar a mão de Deus no controle dos menores eventos, inclusive em permitir que o sofrimento e a perseguição muitas vezes atinjam os seus filhos. Porque isso, irmãos, é bênção a nós. Às vezes o sofrimento é para o nosso bem quando vem da parte do Senhor. Porque isso nos faz ser mais vigilantes e evita com que a gente passe a amar este mundo e nos apegar a ele de qualquer forma. Essa perseguição e esse sofrimento faz com que a gente, os discípulos, os que creem, busquem e desejem a redenção final acima de qualquer coisa. O momento onde tudo será restaurado. E esse passa a ser o grande sonho de todo aquele que carrega o nome de Cristo junto ao seu. O tempo onde viveremos juntos com o nosso Redentor, sem mais nenhum tipo de perseguição, dor ou lágrima. Só alegria indizível. Portanto, irmãos, quando as lágrimas rolarem do seu rosto, porque está difícil essa vida, porque você sofre na escola com seus colegas,
porque no trabalho não está fácil, o ambiente é ruim, você encontra dificuldades, ou porque dentro da sua família você só encontra rejeição por causa do seu posicionamento por Cristo, lembre-se de quem te libertou. Lembre-se do tamanho do amor do Pai. Saiba que essas circunstâncias que você enfrenta hoje, por mais que muitas vezes não consiga enxergar, elas são para o nosso bem. Porque Deus nos valoriza. Nós temos um alto preço ao nosso Pai. Lembre que Deus ele está trabalhando no seu caráter. E lembre-se que essas circunstâncias dolorosas são sempre temporárias. Na vida do cristão, o sofrimento tem data e hora para acabar. Talvez não seja nessa vida, mas um dia ele terminará. Então traga, irmãos, para a sua memória palavras como essas que nós aprendemos aqui hoje. E sonhe com o futuro que lhe espera na presença eterna deste Pai que te ama e que te resgatou ao alto preço. Em Cristo você não tem nada a temer. Vamos orar.